Continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos vendo a filosofia de Sócrates e Platão. Então, o item 9. Se a morte fosse a dissolução completa do homem, muito ganhariam com a morte os maus, pois se veriam livres, ao mesmo tempo, do corpo, da alma e dos vícios. Aquele que guarnecer a alma, não de ornatos estranhos, mas com os que lhe são próprios, só esse pode aguardar tranquilamente a hora de sua partida para o outro mundo. Então, é de fundamental importância a gente entender que existe a vida espiritual ou não existe a vida espiritual. Se não existe, os maus, os sensuais, os insensatos estarão conquistando maravilhas, eles abusam de todos os prazeres aqui e ao morrer acabou tudo. Se existe a vida espiritual, aí as coisas ficam mais complicadas. Só vai estar tranquilo aquele que ornou a alma daquilo que realmente é útil à alma. E aí é que a gente vai deparar com algumas situações. Se não existe a vida espiritual, Deus é muito injusto. Um nasce no Canadá, um país extremamente organizado, o outro nasce na República Centro-Africana, um local cheio de conflitos, uma intempérie terrível, deserto, chove demais, cheio de problemas, guerras, com muitos conflitos armados, e o outro lá na tranquilidade, na paz. Então nós temos que ver que existe uma lei que regulamenta. Por que um nasce ali e o outro nasce aqui? Tem uma diferença. Quem está melhor do que quem não é o caso. São níveis de aprendizados diferentes. Mas, de acordo com as atitudes que nós tomamos aqui nessa vida, nós vamos estar em uma situação ou em outra. Tanto no mundo dos espíritos, quanto no mundo físico ao reencarnarmos. Então, quando Sócrates coloca sobre a partida, aqueles que estão numa situação de felicidade, de tranquilidade, vão partir muito mais felizes, muito mais tranquilos. Aqueles que não estão, que abusaram do corpo físico, abusaram dos vícios, abusaram das posses materiais, logicamente não vão estar numa posição muito tranquila, não vão estar muito felizes. Equivale isso a dizer que o materialismo, com o proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral ulterior, sendo, conseguintemente, um incentivo para o mal. Que o mal tem tudo a ganhar do nada. Somente o homem que se despojou dos vícios e se enriqueceu de virtudes pode esperar com tranquilidade o despertar noutra vida. Então, o materialismo, ele proclama que depois da morte não tem nada. Então tudo aquilo que você fez de bom, dignificante, não tem sentido. Mas, como nós entendemos que a vida é muito mais do que isso, nós temos outras possibilidades, nós temos muitas outras necessidades, então nós deparamos com uma realidade transcendente. Se a gente despojou dos vícios, a gente vai estar com a mente mais tranquila para a hora do trespasse, para a hora do desencarne. Por meio de exemplos que todos os dias se nos apresentam, o Espiritismo mostra quão penoso é para o mal o passar desta a outra vida, a entrada na vida futura. Então, no livro Céu e Inferno, nós vamos ter vários exemplos práticos de espíritos contando por que eles estavam naquela situação de penúria, de miséria, de dor, de sofrimento. Aí nós vamos ter situações que variam ao infinito. Então, nós precisamos buscar entender, nós precisamos buscar trabalhar pela nossa reformulação de conceitos, pela nossa reformulação íntima, antes que seja tarde. E como nós nunca sabemos a hora do Senhor, procuremos agora mesmo buscar trabalhar, buscar fortalecer o nosso íntimo, fortalecer o nosso ego, nosso moral, fortalecer o nosso ego, não de ornatos insensatos que não têm valor para a alma, mas sim daqueles que valorizam a alma. O prazer em fazer o bem, o prazer em servir, o prazer em ouvir o sofrimento do outro, sabendo que você pode ajudá-lo. Então essas situações farão uma grande diferença no mundo dos espíritos. Quando o corpo conserva bem impresso os vestígios dos cuidados que foi objeto e dos acidentes que sofreu, dá-se o mesmo com a alma. Então, se você sofre um corte no braço, no corpo físico, você fica com a cicatriz. Da mesma forma, a alma carrega em si as cicatrizes
das nossas posturas morais, das nossas posturas emocionais, ou seja, de tudo que nós fizemos. Vamos lá. Quando despida do corpo, ela guarda evidentes os traços do seu caráter, de suas afeições e as marcas que lhes deixaram todos os atos de sua vida. Assim, a maior desgraça que pode acontecer ao homem é ir para outro mundo com a alma carregada de crimes. Como nós descrevemos no livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, a alma é composta de 7 camadas de energia, segundo a Barbara Ann Brennan, uma vidente americana. Então, essa alma, com esses 7 corpos, aí nós temos lá o corpo emocional, o corpo causal e o corpo mental. Os 3 que importam para a gente agora. São 7, vamos concentrar nesses 3. Então, tudo que a gente faz fica guardado no corpo causal. O corpo causal é como se fosse o nosso HD. Lá a gente escreve CD-ROM, porque é o que tinha na época. Agora tem os HDs externos aí de até 1 tera, até mais. Imagina daqui uns anos quantos teras tem lá. Então nossa estrutura psíquica, nosso perispírito, ou nossos corpos sutis, principalmente o corpo causal, ele armazena todos os nossos atos bons e ruins. Os bons serão transformados em luz. Os ruins serão aqueles que nós teremos que reparar. Bom, então, baseado nisso, fica fácil para a gente entender que a nossa alma vai reparar aquilo que tiver feito de errado. Porque está impresso nesses corpos sutis os nossos vícios, as nossas mazelas, os males que nós tivermos feitos. Mas, por outro lado, também a alma guarda a luz do bem que nós tivermos feito. Portanto, essa balança do bem e do mal é que vai definir as nossas condições evolutivas em próxima existência, tanto no mundo dos espíritos quanto no mundo físico. É importante que nós tenhamos a condição de entender que estamos aqui na Terra para aprendermos a sermos melhores, para aprendermos a trabalharmos bem pelo bem. Com isso, nós precisamos entender que as nossas ações, as nossas atitudes estarão impregnando a nossa alma, e em um intercâmbio dessas informações, conforme está no capítulo 6 do livro do Mundo Maior, que chama Amparo Fraternal, onde o André Luiz descreve a gênese da alma, a gênese da AIDS, no nosso entender. Então, nesse texto, quando André Luiz vai descrevendo o processo de adoecimento, ele mostra que a contaminação física passa para o espírito e a contaminação psíquica passa para o corpo físico. É um caminho de mão dupla. E também no livro de André Luiz, Evolução em 2 Mundos, ele fala dos bióforos, que a gente quer fazer uma palestra explicando essa questão do biósforo, segundo aquilo que a gente entende. Vês, Cálix, que nem tu, nem Pólux, nem Górgias podereis provar que devamos levar outra vida que nos seja útil quando estejamos do outro lado. De tantas opiniões diversas, a única que permanece inabalável é a de que mais vale receber do que cometer uma injustiça, e que, acima de tudo, devemos cuidar não de parecer, mas de ser homem de bem. Colóquios de Sócrates com seus discípulos na prisão. Então ele estava falando com Cállicles, Pólux e Górgias sobre a questão da vida aqui na Terra. É muito mais importante que a gente não cumpra nenhuma, não faça nenhuma injustiça aqui na Terra, e mesmo que a gente receba, não a devolva, do que cometer uma injustiça e arcar com as consequências dela, seja no plano espiritual, seja na próxima existência. Coitada da humanidade no jeito que estamos, com tantas atitudes descontroladas, descompensadas, é lastimável. É triste a gente parar para ver. Quando a gente lê um capítulo desse, a gente depara com o mundo, corrupção, calúnias, injúrias, difamações, tudo são crimes, que embora possa passar muito despercebido pelos olhos da justiça dos homens, jamais, em hipótese alguma, passará incólume perante a justiça divina. E aí, nós arcaremos com os nossos atos, arcaremos com as consequências das nossas atitudes, e todos nós teremos que reparar um dia o mal que tivermos feito. E aí, nesse horário de pagar as contas,
É triste e doloroso. Nós vemos nas obras do Rochester, quando ele vai relatando lá a dinastia dos Tutmés, aí tem lá Tutmés III, depois Tutmés III reencarnado como Pinehas, mais à frente ele relata ele como Saul, como Alcebiades e depois como Tibério. Depois como Luís XI, Conde Hugo de Malfen, Conde de Salmon, sempre caindo, sempre passando por sofrimentos, sem contar aquelas que ele reencarnavam no mais absoluto anonimato, mais extremo sofrimento. Aí também tem Agamenon, é o mesmo espírito, em extremo sofrimento, mostrando que aquelas potentades que tinham lá no Egito, cheio de poder nas mãos, poderes físicos e temporais, que tinham também uma mediunidade de efeitos físicos muito interessante, arcaram com as consequências em encarnações subalternas cheias de sofrimento. Então é útil que a gente busque aqui a viver bem segundo as leis divinas. Depara-se aqui outro ponto capital confirmado hoje pela experiência, o de que a alma não depurada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que teve na terra. Não é inteiramente cristã essa máxima, mais vale receber do que cometer uma injustiça? O mesmo pensamento exprimiu Jesus usando desta figura: se alguém vos bater a face, apresenta-lhe também a outra. Então, se bate numa face, oferece a outra. É muito importante nós sabermos entender que temos que aprender a trabalhar o nosso íntimo para termos força suficiente para enfrentarmos o mal em qualquer condição. Logicamente que ainda somos muito frágeis, ainda estamos muito enfraquecidos para termos uma atitude tão heróica. Mas nós devemos ter o esforço constante do aprendizado. O esforço constante de buscarmos aprender a ser útil, a sermos bons, a sermos construtores de uma manhã melhor e mais radiante. Continuando nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e filosofia de Sócrates e Platão, de duas uma: ou a morte é uma destruição absoluta, ou é passagem da alma para outro lugar. Se tudo tem de extinguir-se, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para o lugar onde os mortos têm de reunir, que felicidade há de encontrarmos lá aqueles a quem amamos, a quem conhecemos. Então tem duas situações que ele coloca: ou a morte não faz sentido nenhum, a morte não tem uma lógica para nós, não faz sentido ela existir, acaba tudo ali, ou nós vamos chegar lá e vamos encontrar todos aqueles que nós conhecemos, tornando assim um motivo de grande alegria, de júbilo, ou não, né? No livro Aí a Vida Continua, quando a Evelina conversa com o Ernesto sobre a vida no outro mundo, ele fala assim: eu sei muito bem quem eu não quero encontrar. E, para falta de sorte dele, ele teve que bater de cara com Eleutério lá, cara a cara, e tentar, e além do mais, ajudar o Eleutério. O maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada e distinguir lá, como aqui, os que são dignos dos que julgamos tais e não são. Mas é tempo de nos separarmos. Eu para morrer, vós para viverdes. Sócrates aos seus juízes. E deve ter desses juízes que estavam lá dessa condenação de Sócrates, deve ter alguns deles reencarnando em situação extremamente deplorável, porque sempre que você prejudica uma alma como essa, uma alma pura, por mais que ele te perdoe, você sempre carregará no seu íntimo o trauma, aquela marca de que você fez o que não deveria, que você condenou um justo. Isso é muito complexo, muitas das pessoas não conseguem entender isso, mas eles condenaram Sócrates de maldade, conscientes que estavam fazendo maldade, porque eles sabiam que ele era uma pessoa justa, que ele ensinava as pessoas a serem boas, que ensinava as pessoas a fazerem o bem. E aí, tomaram a atitude que não deveriam tomar, e certamente arcaram com as consequências, deve ter algum arcano até hoje, mesmo que Sócrates os tenha perdoado imediatamente, que o espírito da grandeza de Sócrates não guarda mágoa, não guarda rancor. Mas a consciência de culpa
ainda prevalece. Por outro lado, aqueles que já começaram a desprender-se de auto-perdoar, tem como tem em Sócrates o seu mentor, aquele que vai nortear o seu processo evolutivo. Complexo? A primeira providência de Jesus, ao saber que Pilatos deixaria que ele seria crucificado, foi pedir a Zacarias que o acompanhasse ad eterno, enquanto pudesse. E Zacarias nunca o deixou, ajudando Pilatos a fazer todo o seu processo evolutivo, ajudando Pilatos a suportar o resto daquela existência de muitas humilhações, e depois no plano espiritual ele ampara Pilatos, ajuda Pilatos a reencarnar, torna-se protetor do Pilatos junto com a Lívia, orienta Pilatos no caminho que ele tinha que seguir. Ao Pilatos reencarnar, ele cumpre a pena pelo suicídio naquela encarnação, e depois ele está livre para reencarnar apenas em condições missionárias. O amor jamais se esquece, sob a mão da misericórdia, e a força da bondade. Aliás, a força da bondade sob a mão da misericórdia. São 3 livros maravilhosos que vão trazer para a gente as atitudes de um espírito puro, perdoando incondicionalmente alguém, e a atitude daqueles espíritos com a consciência tranquila, como Lívia Lentulus e Zacarias, e outros lá ainda lutando nos seus processos evolutivos, tentando fazer o seu aperfeiçoamento. Todos nós estamos aqui na Terra para evoluirmos, para aprendermos. E para podermos aprender, precisamos vigiar muito os nossos impulsos. Segundo Sócrates, os que viveram na Terra se encontram após a morte e se reconhecem. Mostra o Espiritismo que continuam as relações que entre eles se estabeleceram, de tal maneira que a morte não é nem uma interrupção, nem a cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Então, o nosso processo evolutivo, a nossa vida aqui na Terra, ela vai caminhando para um processamento constante de informações, de ações, para que a gente se melhore, a gente se aperfeiçoe. E ao chegarmos no plano espiritual, vamos, dentro do possível, reunir com o maior número de pessoas possível daqueles que nós convivemos, e estabelecermos ali planos para futuras reencarnações. Então é bom que não estejamos mais presos, algemados pelos elos do rancor, da mágoa e do ódio, mas sim unidos pelos indeléveis elos do amor. Houvesse Sócrates e Platão conhecido os ensinos do Cristo, que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde, em os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo. Não há nisso, entretanto, que surpreenda, se considerarmos que as grandes verdades são eternas e que os espíritos adiantados são de tê-las conhecidos antes de virem à Terra, para onde as trouxeram. Então, tanto os espíritos conhecem as grandes ideias éticas e morais antes de vir para a Terra, como também aprendem durante o sono, durante os sonhos. Às vezes você nem lembra do sonho, mas a pessoa levanta assim, refeito, de bem com a vida. São processos de melhoria íntima, processos de aperfeiçoamento, que nós vamos ganhando força, ganhando corpo, para melhor servirmos a causa do bem, para melhor servirmos o processo evolutivo dos seres em geral. Então todos nós estamos aqui para edificarmos o bem, onde quer que estejamos. E os ensinos sagrados, eles sempre foram difundidos entre os homens por esse método. Mas, como uma grande maioria de nós ainda somos muito materialistas, Deus permite e envia aos seres humanos determinados missionários para os ajudarem a cumprir a sua etapa evolutiva, a cumprirem padrões de evolução que os levem a estar cada vez mais dispostos ao bem, dispostos à construção de um mundo melhor. Que Sócrates e Platão e os grandes filósofos daquele tempo bem podem depois ter sido os que secundaram Cristo na sua missão divina, escolhidos para esse fim, precisamente por se acharem mais do que outros em condições de lhe compreenderem as sublimes lições, que finalmente pode dar-se façam eles agora parte da pleiade dos espíritos encarregados de ensinar aos homens as mesmas verdades. E Sócrates e Platão passaram várias mensagens nas obras da codificação, e Aristóteles não.
Por que Aristóteles não, se Aristóteles era discípulo de Platão? Era para ter sido evocado. No meu entender, Aristóteles não passou, e também é um espírito de grande evolução. Aristóteles não passou porque ele era o Kardec. O estilo de escrever é muito parecido. Se vocês pegarem o texto de Kardec e de Aristóteles, é muito parecido. Rochester nos diz algumas encarnações de Kardec, como Amenófis, professor de Moisés, Pinerrais e do próprio Menefitá, como Cornélios, o centurião que viu Jesus, o centurião que acompanhou Jesus até a prisão, e depois como Jan Hus, um sacerdote tcheco, que absorveu as ideias de John Wycliffe, que era um inglês que escrevia um livro dizendo que as missas deveriam ser feitas na linguagem pátria, e Jan Hus, ou John Hus, resolveu colocar em prática. Começou a celebrar a missa no idioma pátrio, na região da Tchecoslováquia, e acabou indo para a fogueira, fechando o ciclo de mandar pessoas para a fogueira. E depois, isso, com essa atitude de Jan Hus, a gente já comentou antes, a gente repete, ele cria então o primeiro passo para que Martinho Lutero estabeleça as bases para o protestantismo, monta seu exército com muitas lutas, com muitas batalhas, consegue livrar o Estado do jugo da Igreja Católica daquela época. E com isso passa-se então a ter a religião protestante contrabalançando com a Igreja Católica, criando assim bases para se estabelecer mais respeito pelos ensinamentos sagrados. Então, a partir dali, as pessoas começam a fazer as celebrações. Isso levou um tempo em algumas regiões, as celebrações no idioma pátrio. E John Wycliffe escreveu o livro, Jan Hus colocou em prática, pagou com a própria vida essa atitude de colocar em prática. E às vezes eu fico pergunto para os protestantes quando eles ficam tão bravos com o espiritismo. Mas vocês sabiam que quem deu o primeiro passo para estabelecer o protestantismo foi Jan Hus, que fez a primeira missa no idioma pátrio, baseado no livro de John Wycliffe. E a partir dali, então, o Martinho Lutero e depois também vou lembrar o nome dele depois. Lá na França, os dois conseguem estabelecer o protestantismo e criar a igreja reformada que vem contrabalançar. Aí as pessoas ficam muito assustadas, porque no íntimo eles sabem que existe a reencarnação. No íntimo eles sabem dessas histórias, então seus protetores sabem. E aí, como que você vai lutar contra o seu mestre? Contra aquele que criou as bases para que tivesse aquela religião. Eu creio que mais uns 10, 20 anos, quando as pessoas estiverem realmente estudando verdadeiramente o Evangelho, principalmente o Novo Testamento, esses ranços religiosos dentre os cristãos vai acabar, porque as verdades reencarnatórias vão vir muito à tona, porque os espíritos que estão hoje reencarnando estão muito bem preparados, porque eles passam pelos ensinos no mundo espiritual e chegam aqui sabendo de muitas verdades que às vezes seus pais ficam assim, de olho arregalado, estatelado, né? De onde você sabe tudo isso? E a criança sabe porque sabe. Você entrega um tablet para uma criança aí de 2, 3 anos, daí a pouco ela está sabendo mexer em coisas que a gente nem imagina. É porque já aprendeu no plano espiritual. E para a gente aprender hoje, mexer no computador hoje, a gente sabe bastante, mas foi mais difícil. Tivemos várias dificuldades para poder aprender. Comecei a mexer no computador, tinha 35 anos. Então, mexer mesmo, no computador sendo meu ali para mim poder ter a minha disposição. Então, um dos meus filhos, com 2 anos ele tinha esse computador, e os outros já nasceram com o computador ali dentro de casa. Então, os nossos filhos, isso seria uma forma deles já terem alguma formação? Não é só isso. Existe a preparação anterior que define as condições em que a gente vai trabalhar nesse mundo para o nosso aperfeiçoamento íntimo, nosso aperfeiçoamento moral. E também intelectual. Nós temos o nosso aperfeiçoamento lá do outro lado. Nunca se deve retribuir com outra uma injustiça, nem fazer mal a ninguém, seja qual for o dano que nos hajam causado. Poucos, no entanto, serão os que admitam esse princípio, e os que se desentenderem a tal respeito, nada mais farão, sem dúvida, do que se voltarem uns aos outros mútuo desprezo. Não vale a pena.
guardar mágoa, guardar rancor, esse desprezo mútuo. Às vezes as pessoas perdem tempos caluniando alguém, desestruturando essa pessoa por calúnias, fazendo várias perseguições, tomando várias atitudes muitíssimo desagradáveis, e arcarão com essas consequências no futuro. Então compete-nos trabalhar pelo bem, trabalhar pela melhoria, trabalhar pelo aperfeiçoamento, e que a gente consiga estar cada vez mais fortalecidos segundo os princípios regeneradores do nosso espírito. Não está aí o princípio da caridade, que se prescreve: não se retribua o mal com outro mal e se perdoe aos inimigos? Amai vossos inimigos, fazei bem o que vos odeia, orai porque nos perseguem e caluniam, porque assim sereis filhos de vosso Pai. Jesus sempre aperfeiçoou. Todas as informações que ele detinha, ele foi aperfeiçoando. E a gente vai fazendo essas observações, como que o mundo foi preparado para receber Jesus. Então tem uma outra parte importante que a gente tem que observar com relação à chegada de Alexandre o Grande da Macedônia. Ele vem e conquista toda a Grécia e vai conquistando aquela península ali onde hoje é a Turquia, a Síria, Israel, o Egito, parte do Egito, né? E vai até a Mesopotâmia, até a Pérsia e volta. E isso ele espalhou o grego toda aquela região. Então toda aquela região era bilíngue, a língua oficial mais o grego. E quando Paulo de Tarso então vai pregar, e os outros apóstolos vão pregar naquelas regiões, eles tiveram a grande facilidade de poder falar o grego, e conforme hoje a gente falaria o inglês na maioria dos países. Então por isso foi muito importante a missão de Alexandre Magno o Grande. Então porque ele veio conquistando militarmente, mas também educando aquele povo em um outro idioma. E quando Cristo chega, então toda aquela região do Mediterrâneo falava grego, também grego, porque depois, mais tarde, os romanos conquistam a Grécia e levam seus escravos para serem professores de seus filhos. Mais uma vez, o grego é levado para o Império Romano, facilitando o trabalho então dos primeiros apóstolos. E nessa época os apóstolos, além de falar o hebraico, falavam o grego, os principais deles, né? O grego e o latim. Então Jesus programou muito bem a estruturação daquela região para que o seu evangelho fosse bem divulgado. E foi também divulgado por outras partes do mundo. Com o passar do tempo acabou perdendo força, não ganhando tanta força em regiões como o Oriente Médio, na Índia, mas a sementinha ficou espalhada por todo mundo. E a Grécia, que era a terra de Sócrates e Platão, foi onde o cristianismo teve a maior aceitação. Os gregos, as principais escolas do cristianismo, Tessalônica, Corinto, Éfeso, eram cidades da antiga Grécia.